Bom dia, meus prezados amigos. Satisfação, alegria revê-los. Hoje é um feriado, todo mundo descansando, né? Então, só temos que agradecer ao Pai, ao Cristo Jesus, à nossa amada Mãe Maria Santíssima, à espiritualidade de luz, por estarmos aqui, né? Em condições físicas, psíquicas, né? De continuarmos, né? A leitura, a interpretação desse livro tão belo, né? Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Eu me sinto muito grato e eu acho que o que nos engrandece, o que pode nos possibilitar um caminho melhor nessa jornada tão difícil, diante de tantos erros que nós temos, né? No meu caso eu tenho muitos, mas a gratidão por tudo, principalmente pelas menores coisas. A gratidão é fundamental para a gente conseguir dar prosseguimento no nosso caminho evolutivo, entendendo as lições, os aprendizados, tudo que nos envolve circunstancialmente, né? Então, isso é muito importante. Basta o amanhecer e quando desencarnarmos, isso não vai ser descontinuado. Nós continuaremos, a vida continua, mas esse amanhecer em nós significa sempre uma possibilidade de mudança, de transformação, de reestruturação moral, psíquica, intelectual, evoluirmos em todos os campos necessários, né, para chegarmos a uma condição melhor espiritual e daí darmos prosseguimentos mais firmes, né, na nossa tarefa de contribuirmos, né, com o Pai na evolução. E darmos as mãos uns aos outros, o que é fundamental, né? Num mundo tão conturbado como hoje. E hoje a gente vai para a lição 92, uma lição magnífica, que ainda hoje esses preconceitos, essas maldades, esses julgamentos, né? Desnecessários e muitas vezes exacerbados, né? Não que devemos estar desconectados com a realidade, com as coisas que acontecem, não é isso, mas termos a sabedoria ou a prudência necessária para não ficarmos avaliando os outros, julgando os outros, né? E hoje Emmanuel vai fazer o seu comentário muito sucinto, como sempre, de um episódio de Madalena. O título da lição é Madalena. Está no Evangelho de João, no capítulo 20, e o versículo que Emmanuel vai usar, né, um fragmento do versículo, do capítulo 20, versículo 16. Mas toda essa passagem, que o contexto está na aparição de Maria Madalena ao Cristo, né, está do versículo 11 ao 18. Quem quiser ter um melhor conhecimento, quem quiser entender esse episódio também na explicação de Humberto de Campos, para mim, talvez uma das obras que mais me marcam, né, e que eu não canso de ler esse livro, né, o Boa Nova. Esse livro é magnífico para nós entendermos, né? A gente vai ver que aqueles cultos, aqueles ritos, aquele literalismo da religião, né, que proclamava mais os cultos, né, ao templo e aos seus dirigentes, aos seus cultuadores, do que a Deus, do que aquilo que realmente nos leva a evoluir espiritualmente. E a partir dali, esse literalismo, ele julga, ele condena, ele é preconceituoso, ele é elitista, ele é excludente. E nós podemos observar no dia de hoje que ainda permanecemos com esses vínculos, né? E a gente vê como Jesus agiu e atuou com todas as pessoas, com todos os pecadores, entre aspas, né? Que eram mais pecadores pelo julgamento alheio, né? Então, que eram os verdadeiros doentes, né? Então a necessidade de preservar os cultos, de preservar as prerrogativas da lei para si mesmos, condenavam, execravam, com ações e atitudes totalmente desconexas com o amor de Deus, visto que Deus é amor. E Jesus nunca negou nada a nenhum deles.
e nunca se contaminou. O interessante é que eles diziam que não poderia porque se contaminava, mas o Espírito puro do Cristo nunca se contaminou. A nossa mente é que se contamina, como ele diz, porque nessa intencionalidade nós não amputamos isso na nossa mente. Jesus não tinha um mínimo de preconceito contra ninguém, que ele sabia que esses erros eram desvios, que não eram permanentes, eram transitórios. Fazia parte do nosso ciclo evolutivo, nas nossas encarnações aqui na Terra, até nos aperfeiçoarmos. E é com Cristo que a gente vai começar a compreender a noção do amor divino, né? Só após Jesus que a gente vai ter uma compreensão mais ampla do que é isso. Então vamos à narrativa de Emmanuel para nós termos uma compreensão melhor. Então, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, mestre. Não é? E aí, no nosso contexto espírita, é sempre a luz do Cristo, dentro do contexto espírita e do contexto contemporâneo, sempre avaliando a época, né? E nós vemos esses fenômenos, são fenômenos mediúnicos magníficos, né, de materialização. Jesus tinha desencarnado, ele se materializa, e aí a gente vê a capacidade plasmável do Espírito, e visto que ele tinha autonomia, né, para se mostrar, se tornar visível, tangível, né, tocar e etc., como tinha a capacidade também de se desmaterializar. Não é? Nós também teremos isso na medida que evoluirmos, nos tornarmos espiritualmente mais sutis. Não é? Então, Emmanuel começa a sua narrativa. Os fatos mais significativos do Evangelho, né, da Boa Nova, à primeira vista, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Ou seja, nós vamos ver para frente aqui que ele tinha N pessoas para aparecer dentro de um escalonamento evolutivo de pureza, de dedicação e tudo. Ele vai aparecer a Madalena, aquela que a sociedade, né, principalmente a sociedade religiosa, a impregnava de N defeitos, não é? A julgando, a medindo, e então Jesus aparece para ela. Olha, um espírito crístico apareceu para ela, uma prostituta, não é? Mas nós vamos ver na narrativa como foi a sua transformação. Será que não foi por isso que o Cristo apareceu a ela? Agora, aqueles que permanecem os mesmos, de que adiantará? Né? Será jogar pérolas aos porcos. Agora, Jesus sabia a condição de cada um dos seus companheiros, do seu apostolado, de sua mãe, etc., de todos aqueles que foram seus verdadeiros companheiros e companheiras na sua jornada. Mas tudo que Jesus faz é lição, é para nós aprendermos, não para julgarmos, ficarmos avaliando, não é? Então, nós vamos entender, no livro Morada de Luz, nós temos ali uma orientação para nós seguirmos no nosso dia a dia hoje, não é? Até aquele momento, né, a gente faz a pergunta, algum homem havia falado, né, com amor à sua alma, incompreendido? Porque ela era incompreendida, ela não se compreendia a si mesma, como era incompreendida pela sociedade, como todas as mulheres da época eram incompreendidas, eram subjugadas, eram extorquidas, eram despojadas dos seus bens. Não, até o século II nem julgadas, elas, para aquele contexto religioso da época, nem alma elas tinham, já que a alma procedeu do homem, o sopro divino foi só no homem. Então a mulher sempre foi segregada a todo esse tipo de coisa. Mas será que antes do Cristo, ou até agora, quem fora o Cristo falou algo tão importante para nós no seu ensinamento evangélico que calou com tanto amor dentro de nós? Homens, mulheres, etc., somos espíritos. Então, o amor, a forma como o Cristo nos dirige, como ele nos ensina e como ele se dirigiu a ela e se dirigia a todos, o seu sentimento, sem preconceitos, né? Sem nenhum tipo de interesse pessoal, né? De usufruir ou de menosprezar as pessoas, sempre tocou a fundo e tocou muito Madalena, por isso que ela se transformou, né? Então, quando nós aprendemos com a vida superior, com o Cristo, com a espiritualidade superior, com aqueles que nos orientam, com aqueles que são encarnados, que estão aqui também, que têm já um princípio de conhecimento e de sabedoria,
nós também melhoramos, nós contribuímos uns com os outros, né? Nós nos educamos sempre. Sempre é buscar a evolução de nos educar espiritualmente. Nós vamos saber transitar no mundo terreno físico e também vamos facilitar o nosso trâmite para o mundo espiritual, né? Em todos os lugares e circunstâncias. Nós vamos ser mais prudentes, vamos analisar melhor as coisas, vamos saber discernir os momentos e colocar palavras corretas, sem diminuir, sem julgar, sem execrar as pessoas, sem humilhar o nosso semelhante, não é? Então prossegue Emmanuel. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Nós vemos a atitude, tudo o que Madalena teve que superar dentro de si, nós vamos continuar vendo no texto, para se dedicar a Jesus, né? Nós vamos ver que Jesus, os seus sentimentos, né, exprimiam gratidão a todo tipo de afeto puro. Quer dizer, havia muitos religiosos, líderes dos vários segmentos da sociedade da época, né, que se julgavam puros, purificados, não é? Mas interiormente estavam completamente contaminados pelo orgulho, pelo ódio, pelo egoísmo, não é? Pelos seus interesses, não é? Em detrimento daqueles que realmente necessitavam e precisavam, né? Então, ela, na sua condição de prostituta, o seu sentimento por Cristo era puro. E Cristo sabia, ele sondava o nosso interior, ele tinha perceptividade dos nossos sentimentos, né? Então, assim, o que aconteceu? Maria Madalena foi arrebatada pelo amor do Cristo, pelo amor de Jesus, né? Porque a questão aqui não é salvação, é libertação. O olhar amoroso, gentil, acolhedor do Cristo por ela, a despertou. É isso que o Cristo faz em nós. Ele nos desperta, nos liberta desses apegos, dessas paixões humanas e dos legalismos, né, preconceituosos humanos, para que nós nos despertemos e continuemos na nossa jornada evolutiva. E isso a tocou profundamente. O seu amor reabilita, como reabilitou Madalena, reabilita todos nós, mas nós precisamos ter uma compreensão disso. Todas as criaturas, olha, porque o que era e continua até hoje? As pessoas que julgam, elas segregam as pessoas, elas isolam as pessoas, elas cancelam as pessoas, como se fala hoje no mundo moderno, né? Então, elas são segregadas e canceladas pelos preconceitos odiosos do ser humano, não é? E isso ainda permanece muito no aspecto religioso, no aspecto político, econômico, social, na literatura, em tudo hoje nós estamos vivendo conflitos de julgamentos, não é? Estamos nos degladiando, não é? Num cabo de força, disputando quem é melhor. E cada um tem que ser melhor em si mesmo e não melhor do que o outro, não é? Então, prossegue Emmanuel. Somos naturalmente compelidos a indagar, olha que pergunta maravilhosa, a questão que Emmanuel vai colocar. Por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados? Bem, Jesus já estava convivendo com eles, sabia da capacidade de cada um, a média que cada um iria cumprir as suas missões, como o próprio Judas. Nós falamos dele anteriormente aqui, em lições anteriores, né? Mas a sua mãe, Jesus, entendia a plenitude da evolução daquele espírito, porque nós vemos uma jovem de 14 anos, aproximadamente, segundo a história, né? Em tudo Maria reconheceu, não precisava disso. Nem Maria precisava disso. Entre esses seres não há disputa de quem eu escolho, de quem eu amo mais. Nós é que enxergamos e ficamos nessas futilidades. Porque então ele gostava mais de Maria Madalena, porque ela era mulher e não era mãe dele. A gente fica criando essas bobagens, porque os seres superiores, evoluídos, eles não disputam o primeiro lugar, porque eles já entenderam o que Jesus ensinou. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva. Não é ser maior do que o outro, é ser grande, sublime em si mesmo.
Então Maria, né, ela tinha reconhecido a intervenção divina e aceitou aquilo que o ser humano, né, o maior desafio que um ser humano já enfrentou, né, já feito a um ser humano na Terra, na história da humanidade, que foi trazer para si, dentro de si, carregar dentro de si por 9 meses, o ser mais evoluído que já aportou aqui na Terra. Aceitou o desafio, faça em mim a tua vontade. E hoje nós vemos, não é? Abortos, até por estética, por beleza, negando a vida a um ser que precisa vir nesse mundo para continuar, para enfrentar as suas provas, as suas expiações e evoluir, e lhe é negada a vida por diversos motivos, não é? Então, vamos prosseguir. Então, não havia necessidade disso. Ele está dando uma lição aqui de que eles sabem quem é, mas ele sabe quem é aqueles que nós julgamos. Quanto mais nós julgamos o outro, Jesus olha para aquele que nós julgamos e vê que não há nenhuma correspondência naquilo que nós falamos do outro. Essas maldades, esses preconceitos estão em nós. Então são lições que o Cristo está. Qual é a nossa condição evolutiva para medirmos e julgarmos de forma tão cruel como nós fazemos com o nosso semelhante? Então segue Emmanuel. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Olha, Jesus, há uma grande pergunta quando a gente vai entender como é a complexidade dos ensinos de Jesus. Maria, no livro Boa Nova, há uma pergunta que ela faz para Jesus e nós podemos responder daquela época e hoje também. Senhor, eu desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O Deus das religiões institucionais humanas não aceita prostituta. Só se você se converter, né, à minha confissão, seguir primeiro todos os trâmites da minha confissão institucional, depois o Cristo, depois a Deus. Há uma série de imposições. Alguém que leu o Evangelho, já estudou, viu Jesus impor alguma coisa, Jesus só disse a ela, ide, vá, e não peques mais, não desvie do caminho mais. Ele não mandou ela ir para a religião judia, porque Jesus era judeu, ele não mandou ela ir para religião nenhuma. Ele mandou ela seguir literalmente as características das leis que estão vinculadas ao princípio de amor, as leis divinas. Ele não mandou ela ir para templo nenhum, mas a prioridade do humano ainda é o templo, porque dentro do templo, que era o lugar que nós deveríamos nos despojar disso, é que nós continuamos julgando o nosso semelhante que não pertence às nossas confissões, não é? Então, a religião institucional, o Deus das religiões, não é? Que pressupõe que pertencer a elas é aquele Deus que é o verdadeiro. Não é, ele não é pai de todos. Então só por isso elas já estão erradas. Quando diz que ele é mais pai dessas confissões, daqueles que confessam essas instituições e dos outros não. Ele mostrou que ele é pai de todos. Quando ele disse que ele é um com o pai, ele mostrou que ele é um com todos os filhos, como ele é filho. Não é? Então, quando a gente vê essa grande transformação, lá na 1 Pedro, nós já falamos desse capítulo de Pedro aqui, né? 1 Pedro 4, de 8 a 11, quando ele fala, conservai o amor mútuo, né? Então Maria, na sua transformação, o que ela conservou? O que ela mudou a partir dela? Esse amor mútuo, porque ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é cobre, quando há uma transformação. Mas no versículo 11 não nos diz que esse amor precisa ser comunicado, transmitido. Você precisa ser o dispenseiro do amor. Você precisa dispensar. Dispensa é aquele que tem a chave da dispensa e ele tem que pegar tudo que tem dentro dela e distribuir equitativamente, igualmente para todos. E ela passou então a tudo aquilo que
o amor do Cristo tocou nela, ela doou esse amor para os seus semelhantes até o final, quando ela trabalhou com os leprosos, não é? Então fica essa grande pergunta. Será que esse pseudo-amor que nós condicionamos a ele às religiões institucionais? Será que só amar através da religião, esse amor vai cobrir os nossos erros? Qual o amor que cobre o preconceito? Qual o amor que cobre o julgamento? Qual o amor que cobre a nossa necessidade de apontar os erros dos outros? Será que ele vai cobrir os nossos pecados, os nossos desvios? De sermos tão cruel ao julgarmos o nosso semelhante? É uma pergunta, né? As religiões são necessárias, sim, como instrumentos, como pedagogia divina, de nos religar ao caminho que nós desviamos. Mas elas não são a prioridade. A prioridade é o humano. Porque o que seria dos templos se nós, seres humanos, não existíssemos? Essa é a pergunta. E nós existimos porque nós recebemos pela vontade de Deus e não pelo mérito o dom da vida. Nós somos causa de nós mesmos ou somos seres criados? Não é? Então, prossegue Emmanuel. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Olha, ela violentou a si mesma porque ela era obsediada e ela estava presa às paixões mais exacerbadas da sexualidade, das paixões humanas, dos desejos, dos vínculos que a prostituição leva uma pessoa. E ela teve que, ela enfrentou, o enfrentamento dela a si mesma foi tão grande quando ela internalizou o amor de Jesus. Ou seja, esse violentar é positivo. Ela teve a capacidade de jogar fora tudo aquilo, não a mulher prostituta, de jogar aquilo que levava a mulher a contextualizar a sua vida dentro da sexualidade de uma forma errônea. Só isso, não é? Então, nós aprendemos, não é, com essas colocações de Jesus, né? Sem nenhum temor, ela enfrentou todos os tipos de preconceito. Porque ela passou, inclusive dos apóstolos, ela passou a trabalhar, a ser uma serva dedicada de Jesus, esteve com ele em todos os momentos, não fugiu nem no momento da cruz, em nenhum momento. Foi comunicar aos apóstolos que ela viu e eles não acreditaram pela sua condição de mulher e ela persistiu, ela não desistiu. Então essa é a transformação, essa é a mudança, aquela que nos traz estabilidade emocional, espiritual e religiosa, onde não há mais dúvidas no caminho que você tem que seguir, né? Então no livro Boa Nova também nos diz, ela reconheceu que a direção, né, e a prerrogativa do mestre e encontrou o seu lugar para servir, aprendendo e retificando. Então ela reconheceu que a direção, quem nos dá, é prerrogativa do Cristo. Ele nos orienta, mostra o caminho, mas também é prerrogativa nossa querer ou não. Ele não obriga, mas também não julga. Ele não denigra as pessoas, nunca denegriu, né? Então, o desafio da fé, a fé de acreditar, de confiar no Pai, confiar no Cristo, nos seus ensinamentos e na espiritualidade, né? É aceitar a vontade de Deus. Aí que é interessante que tem a colocação no livro Boa Nova, né? Mesmo, olha, não compreendendo nada do que se passa. Porque a transformação dela, em princípio, foi tão grande, que ninguém compreendeu, a princípio nem ela mesma, diante do que se passava. Mas ela permaneceu. Ela foi firme, ela foi perseverante, não é? Então, continua Emmanuel. Para nós entendermos, é uma lição tão profunda, né? Que precisa tornar-se, né, para proveito de todos. Agora, nós estamos em pleno século XXI. Então, essa lição dessa transformação, a grande maioria, principalmente religiosa, excludente e preconceituosa, ainda julga como uma prostituta. Ainda julga as prostitutas da atualidade, não é? Como, mesmo que elas quiserem, elas nunca terão o amor de Deus. Elas nunca serão perdoadas, a não ser que se convertam à sua religião.
A transformação, a metanoias, é uma conversão em nós mesmos. É mudar de direção, voltar ao caminho original. E aí nós vamos buscar apoio nas religiões. Aqueles que realmente exercem nos púlpitos, exercem no sistema educacional religioso, a compreensão, a afetividade, a fraternidade, o amor, ele vai ser um auxílio, não uma muleta, um condicionamento. Porque se a doutrina espírita fosse isso e quisesse ser assim para mim, eu não estava na doutrina espírita. Ela me dá subsídios, ela me dá entendimento, compreensão, ensinos, né, em tudo que tem em suas obras, para mim fazer esse caminho. Mas ela não promete fazer para ninguém, como Cristo não prometeu. Ele mandou pegar a cruz e seguir. Não é? Então não há experiência sem preço, de forma alguma. Tudo há um custo. Então ela, para se libertar, teve um custo muito grande, por isso falou, ela violentou a si mesma, ela agrediu a si mesma, porque ela precisou de força agressiva para arrancar tudo aquilo que aprendia, aprendia, né, naqueles vínculos das paixões deletérias, das paixões pecaminosas nesse caso, não é? Tudo na vida corresponde a um certo resultado. E tudo que ela fez após essa transformação, qual o resultado que teve? Qual foi a evolução, a transformação desse espírito magnífico? Não é? Que serviu sem nenhuma exigência, só com amor. Por que ele aparece para ela? Porque houve compreensão, houve entendimento e houve confiança. Ela não duvidou como os apóstolos, como Tomé. Ela não duvidou como muitos outros. Mas isso quer dizer que Jesus está dizendo que eles são menores? Não, cada um no seu contexto. Jesus está falando de julgamento. A nossa necessidade de execrar as pessoas que não correspondem às nossas vontades, ao nosso modo de ser. Não é? Então, segue Emmanuel. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei. Olha, mas não pelos vícios. Ou seja, ele não havia viciação, paixões exacerbadas, não. Mas ele priorizava a lei, o templo, os ritos e esqueceu. Leiam Romanos 1, né? Logo na introdução, 10:1 e 12:1, que ele vai falar. Ele entendeu de forma errada e queria transmitir aos seus irmãos: nós entendemos tudo errado. A lei é amar. Essa é a primeira prerrogativa, né? Porque o que o Emmanuel está nos dizendo? Não é questão da intelectualidade, ele ia ser um futuro doutor da lei, não é? Porque não é somente pelo intelecto, né, que podemos elevar a Deus. Não, é sentimento, é amor. Os doutores da lei eram intelectuais, né? Os fariseus, os saduceus, todos eles tinham grande conhecimento, mas guardavam para si e criavam mecanismos de dominação, de alienação, não é? Para aprender, para condicionar e daí tirar proveitos do semelhante, não é? Mas, né, também pelo coração. A prioridade é o coração, é o sentimento. Não é só o intelecto e a razão, como Kardec fala. Se a razão não tiver sentimento, não tiver amor, o intelecto, a inteligência humana na prática do mal é capaz de criar situações terríveis para a humanidade, não é? Então, o sentimento, o que nós estamos aprendendo aqui? É a alma da virtude, está no livro Boa Nova também. Não? Olha, o sentimento é a alma da virtude, é o motor de todas as nossas ações. Então, quando nós chegamos no outro um irmão, estamos aprendendo a amar esse irmão, nós vamos dedicar sentimentos sublimes a essa pessoa. Nós vamos entender que ela precisa de ajuda e não de execração, e não de julgamentos e condenação, não é? Então, segue Emmanuel, olha, Madalena, porém, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis, aquela ficou condicionada na sua vida, né? A de serem, olha, extirpados, amoleceram-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Olha que coisa. Não é? Então ela foi
Na medida que esse sentimento e aquilo, quando ela traz o Cristo, quando ela traz a boa nova de Jesus para dentro de si, ela vai entender, porque ela dava vazão até então do seu interior e dos seus sentimentos, né, às sugestões tendenciosas e perniciosas que a induzia aos atos de prostituição. Mas ela prostituía mais o seu espírito, a sua essência, aquilo que ela era. Se vendia à corrupção humana, de corromper, não é no sentido econômico, né? Nós corrompemos a nossa essência divina. Nós corrompemos a nossa relação com Deus. Ela deu prioridade às ações e às paixões humanas. Mas quando ela retorna à essência do Espírito, há essa transformação, né? Que nos desviam e nos induzem. Porque o mundo quer nos induzir, nos distanciando dos preceitos das leis divinas, não é? Então, das realizações mais nobres. Ou seja, aquelas que dignificam a essência dos filhos de Deus. Porque nós somos de natureza divina. A nossa natureza não é essa. Nós é que optamos por ela, por aquilo que o mundo material suscita em nós nas paixões, né? Então, isso vai gerar o quê? Perturbações seríssimas. E somando a essas perturbações o julgamento à lei, a condenação, a execração, a humilhação, a perversidade. Quer dizer, você ainda se torna um obstáculo maior ainda a essas pessoas. Ela já tem que enfrentar a si mesma e tem que enfrentar uma gleba de seres humanos perversos que julgam. Como que a pessoa vai superar? Como que ela vai se elevar? Ela precisa de muita resiliência, não é? E nem todos a têm, não é? Da paralisia da alma. Agora vamos mudar um pouco o contexto. Olha, entretanto, né? Prossegue Emmanuel. Bastou o encontro com Cristo. Encontrar. Mas muitos de nós às vezes encontram, mas passa, segue. Não observa, não dá atenção ao sentimento, ao olhar que ela teve a percepção que tocou ela. A gente precisa deixar o Cristo, quando a gente encontrar, nos tocar. Então, olha, o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria. Olha, e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Ou seja, quantas aflições, quantas perturbações, quantas aflições ela enfrentou, quantas provas ela passou e qual foi a média da sua aprovação. Para nós, meros humanos julgadores, ela tirou 0. Para Cristo, qual será a nota dela? Com certeza muito maior do que a nossa, que somos julgadores, né? Então, o amor expressado no olhar de Jesus, do Cristo, o que ele transmite a nós? Fraternidade, amor, acolhimento, compreensão, mas não mera passividade. É um amor disciplinar, que procura disciplinar, direcionar o espírito no caminho firme, mostrando a ele qual ele tem que seguir. Ele não é conivente com essas atitudes, mas ele tem amor por todos, não é? Ele não corrige com agressividade, com animosidade, não é? Então, é fraterno, é acolhedor, né? Porque Jesus nunca teve, e a gente vê na espiritualidade superior, a necessidade de expor o outro. Como nós vemos, há algumas confissões religiosas que quando o elemento erra, ele se desvia, ele tem que ir no púlpito, expor o seu erro, na frente de todos. Ele é exposto, como a religião expôs Maria, lá na mulher adúltera. A necessidade de expor, colocar no meio para humilhar. Cristo nunca fez isso. Cristo desmontou aquele circo de perversidade e diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo. Primeiro os mais velhos, que eram os que tinham mais cometido esse tipo de ação, prostituindo seus interiores, não é? De expor o outro, né? Então ela aprendeu que é possível atender aos ensinos do Cristo, olha, sem os desvarios dos sentidos. Ou seja, a necessidade que os nossos sentidos humanos, nós que estamos aqui na carne, é normal. O errado, a corrupção, o erro, é nós exacerbarmos nisso.
caminharmos por aquilo que não coaduna da natureza humana, de se saciar das suas necessidades. O que passa disso é o que nos leva às paixões exageradas. É isso que acontece, não vai além dessas situações, né? Então, assim, quando nós equilibramos essas necessidades, nós reavivamos em nós, né, a nossa edificação espiritual. Nós começamos então a nos reconstruir. Ela conseguiu se despojar daquilo de uma forma extremamente difícil, mas com o Cristo ela enfrentou. Mas o Cristo não está aqui. Está sim. Está em nós, no pensamento, nos intuindo, nos elevando, nos esclarecendo. Não é? A boa nova permanece, o que está aqui no Evangelho relatado, não é? Os relatos bibliográficos, é para trazer para dentro. Então ele continua, nunca deixou de estar. Estava antes de vir, esteve corporalmente e continua. Então é ter essa compreensão, é tentar. É difícil, muito, nossa, como é difícil. Então prossegue Emmanuel. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pelo qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro, a João, a sua mãe ou seus amigos. Aqui a gente vai em Mateus 7,1 nas Bem-aventuranças. Porque no capítulo 7, nas Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Jesus, então, esse capítulo é o da advertência. Porque os estudantes, o que ele fala no capítulo 7,1? Não julgueis para não seres julgados. Na medida que medirdes, sereis medidos. Então é a primeira orientação. Então se você quer aprender os porquê que eu não apareci, não julgue. A mãe dele é Maria Santíssima, pura, mãe de Deus. Ou para nós, mãe do Cristo, não é? Que ele é filho de Deus. Os apóstolos, com Maria era prostituta. Aí você julgou. Você julgou a situação dela terrena, mas enquanto o espírito que mudou, que se transformou. Então o estudante é aquele que está começando com as orientações do Cristo, não é? Ou seja, nós devemos compreender, não é? E não julgar. Então, porque a caridade nos afasta dos juízos. Quando nós agimos de forma caritativa, com caridade, com amor, com humanidade, não é? Com fraternidade, nós nos julgamos. Por isso que o amor é que transforma, é esse sentimento, né? E aí nós fazemos os juízos errôneos, cruéis, né? Quais são, né? Aí nós aprendemos no livro Boa Nova também, quais são as causas, né? Das quedas e dos infortúnios. As causas ela descobriu quando transformou. Os que julgam só vão descobrir a causa e os infortúnios na sua vida quando cair. Porque acham que não estão numa queda. Quando nós julgamos, nós estamos em queda livre espiritualmente. Quando nós somos cruéis e julgamos o nosso semelhante, não é? Redimi-los e reeducá-los, e não execrá-los. Então quem mede está execrando o outro, está humilhando, está rebaixando. Então ele acha que com isso ele está evoluindo, crescendo perante Deus e perante o Cristo. O pai vai olhar para ele, filho, não julgue. Ame esse irmão que está decaído como você que julga, que está sendo perverso, e ajude a reerguê-lo, porque ajudando o outro a reerguê-lo, a se redimir, você vai se redimir dos seus julgamentos e das suas maldades. Não é? Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas, olha, para a glória do bem, e não minha, ou da religião A, B ou C, para a glória do bem para todos, não é? E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua luz do Evangelho Redentor, como ela. Olha, a luz, transformado a luz do Evangelho. Ela transformou a sua luz à luz do Evangelho. Não é? Então, para nós entendermos isso, né, nós precisamos fazer o quê? Jesus ratificou a lição. Então, para nós entendermos isso, é preciso considerar o quê? Os seus apontamentos, os seus ensinos, a sua moral,
a sua pedagogia de amor, né? Refletindo e apreciando, primeiro, sem as necessidades de julgamentos, sem queixumes, sem reclamações, por acharmos porque ele priorizou aquele pecador. Eu não sou pecador, ele tinha que vir primeiro a mim. Não faça o teu trabalho, que a tua análise, os teus juízos, as tuas escolhas virão na hora certa, né? Alegando incapacidade. Então, muitas vezes nós nos achamos incapazes de realizar essas transformações. E qual o nosso mecanismo de fuga? Julgar, medir o outro. Porque ao nos julgarmos incapazes, nós nos desviamos e passamos a olhar o outro, julgar o outro, para que a sociedade nos enxergue como seres perfeitos e melhores uns do que os outros, né? Então, o que vai ratificar isso? É a prática, né, incessante do bem. Porque quando nós estamos vinculados a essas práticas do bem de forma incessante, principalmente no pensamento, se não conseguimos realizar ações concretas, vamos tentar mudar isso no pensamento. Ela nos distancia dessas leviandades, dessas maldades, dessa nossa necessidade de acrescentar o outro, né? De acrescentar ao outro erros que na realidade estão em nós. Isso está no livro Fonte Viva, não é? Então, para nós entendermos antes, né? Porque são tempestades muito fortes, são ventos que nos fazem a perdermos a força, mas temos que nos reerguer, né? Para tentarmos continuar, para nós enfrentarmos essas tempestades internas como Maria as enfrentou. O que ela fez? Ela submeteu-se ao trabalho fraterno, ao amar, ao entender e ao compreender os necessitados que o Cristo suscitou a ela. Ajuda, ser uma agente do Cristo na terra. E é isso que o Cristo pede de nós. Cristo não pede a julgadores para o seu caminho. Ele pede companheiros, amigos, servos de Deus, para se unir a Ele e ajudar a transformar, a modelar, como Ele tem tentado nos modelar, no caminho da verdade e da vida, né? Servindo com amor, não com a necessidade de julgar. Então, para nós encerrarmos, nós vamos colocar aqui duas frases. A primeira do livro Cartas e Crônicas, também psicografada por Francisco Xavier. E o outro, Moradia de Luz, também psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, olha, é uma escolha quando nós temos que fazer. Maria, enfrentando as tempestades que ela enfrentou, ela fez uma escolha. E a partir disso ela passou a ter uma condição interior. Agora, todo julgador, ele também passa a ter uma condição interior. Então, olha essa frase, então cada um avalia. Cada espírito respira no céu ou no inferno que formou para si mesmo. Ela estava numa condição infernal de tempestades interiores das paixões humanas e estabilizou o seu espírito e foi para um céu consciencial. Porque não é um lugar, é um estado de consciência. Agora, quem julga está no céu, não é? Condenando, julgando, sendo preconceituoso, com certeza vai para o mundo das tempestades interiores. Agora, no livro Moradia de Luz, é preciso falar para os outros a linguagem inarticulada do exemplo, como Cristo fez, não é? Que foi pelas atitudes e decisões, pelos gestos de fraternidade e pelas mãos operosas, porque o homem eterno somente percebe a oração dos atos para cogitar da eternidade que é nosso patrimônio comum. Então, o nosso patrimônio comum é todos vão chegar à condição de espíritos puros, vão chegar à condição de angelitude. E essa condição não está vinculada a nenhuma instituição religiosa, a doutrina, não está ligada à doutrina espírita, a qualquer outra, não. Está ligada às ações e às atitudes e à capacidade de amar e de se transformar. Eu não tenho que primeiro me pertencer à doutrina, à religião A, B, C, D, E, etc. Não. Eu tenho que me transformar e seguir as trilhas do mesmo. Meus amigos, muito obrigado. Que essa reflexão fica para a gente entender
que a gente venha a ser menos julgador e possamos a ser mais compreensivos, mais acolhedores, amar mais do que julgar. Nunca julgar, né? Vamos tentar aprender isso. Um bom feriado, não é? Um bom restante de semana, que Deus os abençoe. Que nós possamos estar com o Pai, que Ele esteja conosco, entre nós, em nossos corações. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.